Bom, gente, meu nome é Vitória, eu represento a Escola Sebastião de Oliveira Rocha. Hoje eu vou falar o assunto química, sobre substâncias e transformações do assunto do primeiro ano. Bom, alguém aí pode me responder o que é um átomo? Átomo é a menor partícula de um elemento. Todas as substâncias são formadas por átomos. Bom, a cadeira é formada por átomo, essa mesa, tudo é formado por átomo. Lembrando que um átomo ele é formado por um núcleo que contém nêutrons, prótons e ao redor dele os elétrons. Bom, prótons é a carga positiva, nêutrons têm a carga neutra e elétrons têm a carga negativa. Os átomos eles se unem formando uma molécula. Lembrando que uma molécula ela pode ser formada por um tipo de átomo ou por vários. Aí aqui a gente tem a representação de uma molécula. Aqui observando, essa molécula ela é formada por vários tipos de átomos. Substância. São várias moléculas que se juntam formando uma substância. Aí aqui a gente tem um exemplo. Uma molécula, e aqui que é o vinagre, quimicamente ele é conhecido como ácido acético ou acetanoico. Aí aqui, como a gente pode ver, é a molécula do vinagre. Ele é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. Várias moléculas dessa formam a substância vinagre. Aí a gente vai falar de substância pura. Substância pura ela apresenta apenas um tipo de molécula e ela é dividida em dois tipos. Bom, a substância pura simples e a substância pura composta. Substância pura simples. Substância pura simples ela é formada por moléculas que contêm apenas um tipo de átomo. Aqui, o grafite ele é formado por átomos de uma forma linear. E aqui é mais difícil conseguir que os átomos se liguem da forma do diamante. Substância pura composta é formada por moléculas que contêm átomos diferentes. Aí aqui a gente tem o exemplo do etanol, que é o álcool que vai no carro. Ela contém vários tipos de átomos. A outra ela continha só o carbono. Aqui ela tem o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Como a gente vai saber se uma substância é pura ou não? Bom, podemos identificar uma substância pura com a temperatura de ebulição, temperatura de fusão e a densidade. Eu vou explicar para vocês o que é temperatura de fusão e como é a temperatura de ebulição. E a densidade, o Matheus vai falar no assunto do segundo ano. Temperatura de fusão é quando uma substância do estado sólido passa por um líquido. E aí de ebulição do líquido para o gasoso. Aí aqui a gente tem um exemplo. Bom, se a amostra ela for simples, como que vai acontecer? Exemplo, eu estou com uma pedra de gelo aqui. Ela está no estado? Então, a temperatura dela é abaixo de 0 grau. Quando ela começar a aumentar a sua temperatura e chegar no 0 grau, que ela vai começar a derreter do sólido para o líquido, ela vai se manter na temperatura 0 grau. Depois que ela se tornar totalmente líquida, ela vai aumentar a sua temperatura e quando ela chegar no 100 graus, que é na temperatura 100 graus, e quando ela acabar totalmente de virar gás, ela vai aumentar a sua temperatura. Quando ela não vai ser uma substância pura? Quando água e o sal é uma substância pura? Não. Então, eu vou pegar uma pedrinha de gelo que está misturada água e sal. Vou colocar aqui. Quando ela aumentar a sua temperatura, ela não vai se manter na troca do sólido para o líquido naquela temperatura constante. Ela vai aumentar muita temperatura e não vai ter as paradas no 0 grau e no 100 graus. Bom, e agora a gente vai falar de transformações. Transformações físicas. Transformações físicas é quando não há uma geração de uma nova substância. O mais conhecido é a água. É do sólido, líquido, gasoso. Ela não deixou de ser água, ela só mudou seu estado. E transformações químicas, que ocorrem sempre quando há a geração de uma nova substância. Que aí a gente tem aqui o apodrecimento das frutas. A fruta, dentro dela, ocorrem várias transformações químicas. E uma delas, a evidência, é o apodrecimento. E a combustão que eu vou explicar para vocês. A gente vai precisar de uma vela.
E aí tá isqueiro, mas a gente vai usar o fósforo. O objetivo é demonstrar o processo de transformação química e física. Bom, para que haja o fogo, é necessário que contenha 3 elementos. Aqui está o triângulo do fogo. Eu vou precisar de um combustível, do comburente e do calor. Então, ó, vamos dar um exemplo. Se eu ficar só com esse fósforo aqui, ele não vai acender sozinho, certo? Então, eu precisaria criar um atrito com alguma coisa para gerar o calor. E aí, eu já tenho 2 elementos, que é o oxigênio, que seria o comburente, e o palito do fósforo, que seria o calor. Vou fazer uma pergunta do que eu expliquei até agora, para ver se alguém entendeu. Gente, ela é a Raquel. Raquel, o que é uma substância pura simples? É uma substância que só contém um tipo de átomo. Ela tá certa? Sim. Outra pergunta, o que é uma substância composta? É uma substância que tem vários tipos de átomos. Palmas! Agora eu vou fazer outro experimento. Bom, nesse experimento os materiais necessários vão ser 15 ml de água oxigenada, que a fórmula elementar dela é H2O2, 120 volumes. Bom, aí eu vou precisar de 5 ml de detergente líquido e de corante. Uma pitada de iodeto de potássio. Eu vou pôr a luva, porque essa oxigenada ela é muito oxidante, ela pode queimar. Bom, vamos lá. Aqui dentro tem 15 ml de água oxigenada. Aí, agora eu vou adicionar o corante. Coloca o corante. Agora eu vou colocar 5 ml de detergente. Gente, alguém sabe o que é essa transformação química? Ela é endotérmica ou exotérmica? Exotérmica. A água oxigenada, ela é o quê? Ela contém 2 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio, certo? Naturalmente, se você abrir uma água oxigenada, ela vai liberar oxigênio. Então, isso daqui é o que aconteceria normalmente, só que num processo mais lento. Então, eu adicionei um catalisador, que foi iodeto de potássio, que a Milena vai explicar o que é um catalisador. E adicionei o detergente, que ele produz bolhas. Então, para ficar visível esse experimento, a gente adicionou o detergente. Então, o que aconteceu? O processo, como ele acelerou, a água oxigenada ela perdeu oxigênio. E junto com o detergente, ela fez espuma. Quando adicionamos o iodeto de potássio à água oxigenada, ocorrem 2 reações químicas. Parte da água oxigenada, que é a H2O2, que reage com o iodo. Mas por que o iodo está separado do potássio? Não, porque
iodo de potássio, ele na água ou em alguma solução, ele forma íon, gente, entendeu? Ele perde cargas, ele cria íon. Carga é o que é carga, gente? É íon. Aí ele reage com o iodo, formando água e oxigênio de iodeto. Bom, e a outra parte que depois que ele faz isso, a água oxigenada que reage com o oxigênio de iodeto, formando a reação que foi essa daqui, gerando água, iodo e oxigênio, que é liberado na forma de bolhas de sabão. Isso é uma transformação física? Não. É o quê? Química. Bom, eu vou pegar um comprimido de permanganato de potássio. Ele tem potássio, manganês, oxigênio. Tudo isso num só comprimido. Aí eu vou colocar 20 ml de vinagre. E vou precisar de 20 ml. 20 ml de água oxigenada. Normal. Bom, eu vou misturar agora o permanganato com a água. Faz na mesa. Vou colocar o vinagre. É agora, todo mundo, vai. E agora eu vou adicionar a água oxigenada. É agora, não é brincadeira. É agora. Isso daqui é uma transformação química endotérmica ou exotérmica? Exotérmica. Por quê? Porque libera gases. O permanganato de potássio, quando ele entra com contato com o vinagre, que seria o ácido acético, e o peróxido de hidrogênio, que seria aqui no caso a água oxigenada, ele causa uma reação provocando a liberação do oxigênio e a redução dos íons do permanganato, e que pode ser verificada devido à mudança da cor. Entenderam? O que acontece numa transformação química exotérmica? Geralmente, ele libera o calor. Ele liberando o calor, é possível ver que esquenta aqui o vidrinho. Tá?